Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Vem então depois no versículo 2, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. É muito importante nós entendermos que aqui essas duas coisas, essas duas palavras, elas estão presentes muitas vezes nas cartas de Paulo. Graça e paz. Graça e paz. Essa graça aqui que ele está desejando para os santos ali de Filipos, não é exatamente a graça que nos deu a salvação. A graça que nos trouxe até Cristo e nos salvou. Não é exatamente essa. Porém, é a graça que nós buscamos todos os dias em oração. Tem um versículo em Hebreus 4. Hebreus 4 fala sobre isso. Aí vai dar para entender melhor. Hebreus 4, versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, essa graça que ele está desejando aos irmãos é a graça que nos mantém, a graça que é o combustível da nossa vida diária aqui na Terra, a graça que nós buscamos em oração quando vamos ao trono da graça, quando nos apresentamos diante de Deus pedindo graça para suportar as dificuldades de viver aqui nessa terra. Então essa é a graça que está falando aqui. Não é aquela graça que primeiro nos salvou, não é? Claro que é tão importante quanto. Mas aqui só para a gente fazer a distinção, porque ele desejar graça aos filipenses, alguém poderia falar assim, mas eles já não se converteram? Eles já não foram, não usufruíram da graça quando creram em Cristo? Claro, mas aqui é outro sentido de graça. Graça e paz. De que paz aqui, então, ele está falando? Veja que é paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Existem dois tipos de paz, né? Existe a paz com Deus e a paz da parte de Deus. Qual a diferença? Bom, paz com Deus é aquela que nós obtemos quando fomos salvos. Nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos contrários a Deus, e Cristo veio então fazer a nossa paz, fazer as nossas pazes com Deus. Lembra que quando dava dedinho, não sei se aí na Bahia tem esse costume, né? Vamos fazer as pazes, né? Dava o dedinho assim, um para o outro. Quando criança tinha muito disso. Dava o dedinho para fazer as pazes. É esse tipo de pazes que é reatar a amizade com. Então, Cristo fez a nossa paz com Deus. Essa é a paz com Deus. Já foi feita uma vez, de uma vez para sempre. Agora vem a paz de Deus, que é essa que ele está falando aqui. Paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E os dois são colocados juntos aqui, as duas pessoas, porque Paulo sabe muito bem que o Pai e o Senhor Jesus Cristo, os dois são duas pessoas divinas da Trindade. O Pai é Deus e o Senhor Jesus Cristo é Deus. Ok? Não sei se ficou. No versículo, só para confirmar essa questão da paz, Filipenses mesmo, capítulo 4, para a gente entender que paz de Deus é essa. Assim como a graça que nós precisamos todos os dias que nós acessamos o trono da graça em busca de misericórdias para o nosso dia a dia, a paz de Deus que nós buscamos é Filipenses 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças.
E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, essa paz de Deus é a que Paulo está desejando aos filipenses. Essa paz de Deus que guarda os nossos corações, guarda os nossos sentimentos, guarda as nossas afeições, para que tenhamos sempre paz em todas as dificuldades dessa vida. Agora ele vai então dar graças a Deus no versículo 3, né? Todas as vezes que me lembro de vós, e ele lembra deles numa prisão, porque Paulo estava preso. Da mesma forma como a primeira vez que Paulo conheceu os irmãos em Filipos, conheceu Lídia, conheceu o carcereiro, e depois deve ter conhecido outros também, porque a hora que a gente termina aquela narrativa de Atos 16, nós vemos que já havia outras pessoas que estavam sendo batizadas também, e provavelmente já reunidas ao nome do Senhor na cidade de Filipos. Então agora ele dá graças a Deus sempre que ele se lembra deles. E como é bom ter essa lembrança, não é? Porque às vezes a gente conhece assembleias que estão com tantos problemas que é até difícil dar graças a Deus quando nós lembramos dos irmãos, porque eles estão ali se pegando, brigando, se desentendendo. Então fica até difícil dar graças a Deus, mas aqui Paulo dá graças a Deus. E Filipenses é uma das poucas cartas que não tem defeito para consertar, não tem reprimenda. Tudo ali está funcionando que nem um reloginho. E no versículo 4 ele fala, fazendo sempre com alegria, oração por vós em todas as minhas súplicas. E que bom saber que Paulo lembrava dos irmãos sempre com alegria, não com rancor, não com raiva, não com inveja. A oração nossa devia ser sempre com alegria. Lembrarmos de nossos irmãos com alegria em todas as nossas súplicas. E no versículo 5 ele fala uma coisa também que é muito interessante. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Que primeiro dia? Aquele lá, quando Paulo encontrou as mulheres, Lídia e outras mulheres na beira do rio. Lídia se converteu, Lídia abriu sua casa para Paulo e Silas, e depois eles acabaram presos, né, porque libertaram aquela jovem de demônio de adivinhação, e foram presos, e aí um terremoto abriu as portas da prisão, mas ninguém escapou, porque se escapasse o carcereiro teria sido condenado e morto pela guarda romana, né? E desde esses primeiros dias, né, ele fala, a vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, eles já lá estavam cooperando para o Evangelho, para a expansão do Evangelho. Agora, essa semana eu aprendi uma coisa nova, né? Eu pensei que eu já soubesse tudo, acho que faltava só isso. Eu gosto de brincar, dizer que de todas as coisas que eu sei, não existe nada que eu não saiba das coisas que eu sei. Mas aqui eu aprendi uma coisa, quando ele fala dessa cooperação no Evangelho, eu aprendi uma coisa que às vezes a gente pensa assim, puxa vida, né? Tem um irmão que sai pregar o Evangelho, que sai ensinar, que sai proclamar as boas novas, que sai no ministério da palavra, vai levar o Evangelho aos povos distantes, tal, né? A gente admira alguém assim, e às vezes até tem uma santa inveja, né? Puxa, imagina o galardão que esse irmão aí vai receber quando chegar no céu. E aí, essa semana eu aprendi uma que me deixou até surpreso. Está em Mateus, capítulo 10. Olha que interessante. Mateus, capítulo 10, versículo 40. Quem vos recebe, ele falando aqui a respeito dos discípulos que ele estava enviando. É claro que aqui é outro contexto, né? Nós estamos falando aqui de discípulos judeus
que estavam sendo enviados pelo Senhor para levar o evangelho do reino, e nesse capítulo 10 aqui, ainda exclusivamente apenas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não eram nem para pregar o evangelho do reino para os gentios. Depois ele vai, no final, ele vai falar o ide por todo mundo e tal, mas não era aqui. Mas veja que interessante, no versículo 40, Mateus 10, 40. Quem vos recebe, a mim me recebe. Olha só a honra de receber um discípulo do Senhor. É o mesmo que receber o próprio Cristo. É o que está escrito aqui. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Ou seja, está recebendo também o Pai, porque o Pai enviou o seu Filho ao mundo. Veja só. E tem mais. E tem mais, né? Como é que é aquelas propagandas de televisão. E tem mais. No versículo 41, quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. O que ele está dizendo aqui? Se você tinha inveja daquele irmão que sai pelo mundo aí pregar o evangelho e tal, fala assim, nossa, que galardão ele vai receber e tal. Não, não é só ele. Os que receberem a visita dele e derem atenção ao que ele está pregando, receberão um galardão equivalente ao que esse estará recebendo. Galardão significa recompensa, né? Todos sabem. Então, quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Interessante, né? Ele agradece, então, ora, fazendo oração, né, nas minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. E então, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. O que isso significa? A boa obra certamente é a salvação, né? Aquele que começou em vocês a obra, da boa obra, a salvação, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Que dia de Jesus Cristo? Quando o Senhor virá buscar a sua igreja e nós passaremos então pelo tribunal de Cristo, que é um tribunal para recompensar as obras de cada um. Não tem nada a ver com salvação, é recompensa para os que já foram salvos pela fé, pela boa obra que o Senhor começou nessas pessoas. Então esse versículo, ele é muito consolador, não é? Porque às vezes a pessoa se converte e ele pensa assim, será que eu vou perseverar até o fim? Aquele que em vós começou a boa obra, esse aí a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. É o Senhor quem toma salva e o preserva salvo até o fim, até o dia de levá-lo para o céu. Ah, mas se eu pecar? Aí você confessa o seu pecado, restabelece a comunhão. O pecado não tira a salvação, o pecado tira a comunhão. O pecado tira a comunhão. Então, quando nós vemos aqui no versículo 6, esse versículo de muito consolo, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, não vai largar pela metade. Ele a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ele não deixa, o Senhor não deixa pela metade. O trabalho que ele começa numa alma, ele vai levar até o fim. Como tenho por justo, no versículo 7, sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Aqui ele fala de duas coisas, né? Uma negativa, as prisões, e outra positiva, defesa e confirmação do Evangelho. O Evangelho é algo que tanto espanta os inimigos, como fortalece os amigos.
espanta as inimizades, mas fortalece as amizades. Faz ficar mais junta a ligação entre os santos. Porque Deus me é testemunha, no versículo 8, das saudades que de todos vós tenho, e a entranhável afeição de Jesus Cristo. Ele está abrindo o seu coração aqui. Ele está abrindo o seu coração do amor que ele tinha para com aqueles santos. Porque no final das contas, o objetivo da vida do santo nesse mundo, qual é? O amor. Leia as cartas de João, né? Nós vemos a importância do amor como a expressão de uma pessoa que foi salva por graça. Uma pessoa que foi alcançada pelo amor de Deus e foi salva por graça. Agora ela esbanja amor. Ela vai amar o seu próximo, ela vai amar os seus irmãos. E no versículo 9, muito interessante, a primeira frase que ele fala aqui, ele fala, e peço isto. E peço isto. O que ele pede? Eu peço que vocês façam um pix para a conta da igreja, que nós vamos ter uma grande obra e vai precisar trocar o telhado e vai... Eu peço isto. Eu peço que vocês façam uma oferta para eu poder continuar esse ministério na TV. É isso que Paulo pedia? Não. E peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais. De que maneira? Em ciência e em todo conhecimento. Na outra versão, ele fala um pouco diferente aqui. Também faça essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. Porque não basta apenas conhecer, é preciso ter discernimento das coisas, percepção das coisas, para saber quando aplicar cada conhecimento que nós recebemos. Para aprovardes, e aí ele fala que ele completa, né? Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então, essa primeira parte, esses primeiros 11 versículos, nós vemos Paulo abrindo o seu coração e derramando os seus desejos em oração para com seus irmãos em Filipos. Ele vai continuar falando das suas prisões e tudo mais. Mas esse primeiro trecho aqui é muito importante para a gente conhecer quais eram as afeições do coração do apóstolo, que eram extremamente amorosas para com aqueles que estavam ali naquela assembleia de Filipos, que nós chamamos de Filipenses, né? Primeira igreja que se formou na Europa por ajuda de uma mulher. Aí aqueles que reclamam, que falam que a Bíblia é machista, que Paulo não gostava de mulher e não sei o que, então, uma mulher, Deus escolheu uma mulher para que ela fosse a primeira a abrir sua casa para os irmãos e ali começar uma assembleia, uma reunião ao nome do Senhor naquela cidade de Filipos. E até hoje muitas mulheres fizeram isso. Eu conheço, quando em Limeira os irmãos começaram a reunir, eles começaram na casa de uma irmã, que eram todos jovens, todos meninos, né, praticamente, e essa irmã era uma irmã casada, que já tinha família, tinha casa, então ela abria a sua casa para os irmãos reunirem ali. E quantos outros exemplos a gente vê disso, de irmãs que abrem a sua casa, que recebem os irmãos, que recebem os ministros da palavra, e essas terão o galardão, como fala naquela passagem de Mateus 10, né?
o que recebe o profeta, na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Então, irmãs que têm disponibilizado aí a sua casa para receber os irmãos, para receber os que ministram, o Senhor não se esquece. O Senhor não vai esquecer. Tem um versículo bonito também que fala, eu já esqueci, mas vamos ver se eu acho aqui na busca. Hebreus capítulo 6, versículo 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Então todos os irmãos e irmãs que se dedicam a servir aos santos, no caderninho do Senhor está tudo anotado. Pode ficar tranquilo que Ele não esquece desse amor e desse cuidado. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.